Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma live. Eu me chamo Luiz Felipe Matos, fisioterapeuta especialista em fisioterapia músculo-esquelética, e o tema da nossa aula de hoje é teleconsulta nas lesões de joelho, tá? Um tema muito importante, né, que ficou super em evidência aí na pandemia, tá? Devido, né, a vários a gente tem que parar, né, de atender. Então, a teleconsulta foi algo que virou realidade, tá? E a gente vai comentar muito, a gente vai trazer muita coisa legal hoje sobre essa modalidade que, querendo ou não, permaneceu aí no mercado de trabalho, no mercado de atuação do fisioterapeuta moderno, que trabalha com reabilitação especializada de joelho, tá? Porém, é muito importante a gente saber o seguinte: nem sempre, né, o paciente ele vai ser um paciente que vai ter, que o quadro clínico dele vai permitir o atendimento via teleconsulta, tá? Então, a gente vai falar todos os pontos, para quem serve, quando não é indicado, quando é indicado, quando foi indicado, qual é o procedimento a ser realizado, né? Como é que a gente faz a progressão, né, do plano terapêutico, critérios de alta, enfim, né? A gente vai falar muito sobre isso e eu vou trazer um pouco da minha vivência em relação à questão do teleatendimento. Vou estar trazendo alguns casos aqui de sucesso que tivemos aí durante a pandemia, durante esse período, né? Esse período aí que, querendo ou não, foi algo de muito aprendizado, algo novo, né, para a gente dar fisioterapia e também para os demais profissionais. E a gente vai falar um pouquinho sobre teleatendimento nas lesões de joelho, tá? E antes da gente entrar, né, diretamente no tema, é muito importante a gente trazer aqui. Eu vou estar olhando aqui para a tela, pessoal, onde eu vou ler a resolução do COFITO, né, que é o órgão que rege a fisioterapia no âmbito nacional, tudo bem? Que fala sobre a regulamentação, né, da teleconsulta na fisioterapia, tá? É a resolução número 516 de 20 de março de 2020, tá? A resolução que rege essa questão da teleconsulta na fisioterapia. Então ele fala que no artigo 2, né, existe a permissão para atendimento não presencial, né, apenas nas modalidades teleconsulta, teleconsultoria ou telemonitoramento. Teleconsulta é uma consulta, né, onde você vai fazer toda a parte da anamnese com o seu paciente e tudo mais. A teleconsultoria é quando você vai disponibilizar, né, de uma orientação, né, de ajustes no treino, ajustes no volume de treino, ajustes no período, no processo de reabilitação desse paciente ou desse atleta. E já o telemonitoramento nada mais é do que o atendimento do paciente realizando uma conduta, um movimento, um exercício, e você lá olhando, né, corrigindo, prestando atenção, orientando o paciente, faz assim, faz assado, tal. Essas são as três modalidades, né, que a norma ela está regulamentando, tá? Lembrando que é a resolução número 516 de 20 de março de 2020, tudo bem? E aí, no número 1 aqui ele fala: a teleconsulta consiste na consulta clínica registrada e realizada pelo fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional à distância, né? E aí logo após ele vem salientando: o telemonitoramento consiste no acompanhamento à distância do paciente atendido previamente de forma presencial. Isso aqui, pessoal, é um ponto muito importante, porque a gente não pode, né, chegar a atender um paciente, né, que a gente nunca viu na vida, que a gente nunca avaliou ele de forma presencial, tá? Então, o que é que o COFITO fala sobre essa questão? Você precisa avaliar, ter um contato presencial com esse paciente antes de você prestar essa questão da teleconsulta, né, do teleatendimento, tá? Então, nesta modalidade, o
fisioterapeuta pode utilizar de métodos sincronos ou assíncronos, como também deve decidir sobre a necessidade de encontros presenciais para reavaliação sempre que necessário, podendo mesmo também ser feito de comum acordo por outro profissional. Então, o que ele quer dizer nessa resolução é o seguinte: primeiro, que para a gente realizar um atendimento online, a gente precisa conhecer o caso desse paciente de forma presencial. Então, na pandemia, o que aconteceu? Como a gente teve que parar meio que do nada, muitos pacientes que a gente já acompanhava de forma presencial, que a gente já tinha avaliado, que a gente conhecia o caso, as indicações, as limitações e tudo mais, esses pacientes a gente pôde, claro, quando o caso ele permitia, a gente pôde atender esses pacientes online tranquilamente, Porém, o que é que ele fala aqui? Que se você não teve contato, se você nunca teve contato com esse paciente de forma presencial, que não é indicado, tá? E também ele fala que em algum momento desse processo online, vamos chamar assim, você poderia marcar encontros presenciais para estar reavaliando esse paciente, ou até mesmo encaminhando esse paciente para algum colega fisioterapeuta para que ele pudesse avaliar e te dar esse relatório, esse feedback aí de forma presencial, tá? Então isso aqui, pessoal, que a gente falou agora, foi em relação à questão da resolução que rege aí essa questão do teleatendimento, que foi a resolução número 516 de 20 de março de 2020, tá? E aí a gente dá um passo a mais na nossa aula de hoje, que é a questão da indicação. Pô, Luiz, mas para quem é que serve? Quem é que vai se beneficiar com essa questão do teleatendimento? Como o nosso tema, específico são pacientes com lesões e disfunções de joelho, a gente vai se ater especificamente a esse público, tá, pessoal? Pacientes que têm dor de joelho, lesões, seja ela qual for, e pós-operatório, tá? E pacientes em processo de pré-operatório também. Então, para quem serve, Nesse caso, nosso público-alvo são pacientes com lesões e disfunções do joelho. E aí, quando a gente entra nesse ponto, a gente traz dois grupos, tá? O primeiro grupo são pacientes que apresentam lesões degenerativas do joelho, Que lesões são essas? A gente tem como, por exemplo, vamos lá, quais são as lesões degenerativas mais comuns? Primeiro, condromalácia patelar, condropatia patelar, aquela dor anterior, Rofite, a questão da artrose de joelho, tá? Lesões degenerativas, lesões de sobrecarga, lesão degenerativa de menisco. Então, quando a gente traz lesão degenerativa, artrose de joelho, condromalácia, condropatia, tá? Lesões de sobrecarga, rofite, tendinopatia, tá? Lesões degenerativas de menisco, que se enquadra, também nas lesões degenerativas. Então, esse primeiro grupo, de lesões degenerativas / sobrecarga, é um grupo de pacientes que se beneficia bastante da teleconsulta, tá? Por quê? A gente já viu aqui nas últimas aulas, a gente viu bastante que o tratamento padrão ouro nessas condições de lesões degenerativas e de sobrecarga são condutas 100% ativas, com base em exercício e, antes do exercício, manejo dos sintomas. Então, o que é que eu, Luiz Felipe, faço com os meus pacientes e fiz bastante na pandemia? Primeiro, manejo dos sintomas. A gente precisa identificar, traçar uma estratégia para que a dor do paciente a gente consiga diminuir, ou totalmente ou de forma substancial a dor desse paciente no dia a dia. Então, o que é que eu realizava? Pedia para esse paciente testar a joelheira, tá? Pô, Luiz,
testei a joelheira, minha dor melhorou bastante, ou minha dor zerou. Pronto, vamos usar essa joelheira no dia a dia, vamos usar essa joelheira durante os atendimentos. Eu passava uma cartilha de exercícios para esse paciente via vídeo, com os vídeos dos exercícios, orientações, dando as orientações específicas da execução, tá? Então, o paciente ele tinha acesso a uma cartilha de exercícios. E esses exercícios a gente marcava 2 vezes na semana para que a gente pudesse fazer o teleatendimento ao vivo. Ele iria fazendo as condutas, os exercícios, eu iria corrigindo, ele ia me dando feedback e a gente ia manejando dessa forma. Por quê? O paciente que tem uma lesão degenerativa, o tratamento dele é basicamente exercício. Ah, Luiz, mas você falou bastante aqui da questão do déficit de extensão. E se o paciente tiver déficit de extensão? Existem exercícios também que o paciente ele consegue fazer de forma independente para déficit de extensão, tá? Para zerar essa extensão. Então, se a gente identificava déficit de extensão nesses pacientes, o que a gente fazia? Ensinava via vídeo os exercícios para esse paciente zerar a extensão, tá? Então, lesões degenerativas / sobrecarga é um grupo que se beneficia bastante dessa modalidade de atendimento. E na pandemia foi algo que me ajudou bastante com os meus pacientes, tá? Me ajudou bastante e eu consegui ter resultados assim fantásticos através da teleconsulta, né? Atendendo pacientes que vinham, né, de 15 em 15, uma vez na semana, paciente de fora, que a gente conseguiu até aumentar a frequência dos atendimentos, tá? E consequentemente ajudar esses pacientes nesse momento tão crítico, esse momento aí de pandemia, tá? Lembrando que aqui a gente se atém a joelho, né? A gente atendeu na pandemia pacientes com lesões de coluna, dor nas costas, quadril, cervical e tudo mais, tá? Mas como o tema da nossa live é joelho, a gente vai se ater só a esse tema, esse público. Então, recapitulando, lesões degenerativas / sobrecarga se enquadram muito bem no perfil da teleconsulta. Quais são as lesões, Luiz, mais comuns, né, que eu posso estar elencando os meus pacientes para realizar um trabalho como esse, né? Artrose de joelho, né? É claro que se for um paciente idoso, é sempre importante, né, pedir para alguém da família, algum acompanhante estar junto no momento, tá, do atendimento, que a gente sabe que o idoso, né, ele tem uma demanda, a gente precisa de mais cuidado, de mais atenção, de mais proteção. Então é sempre importante, né, solicitar algum familiar, acompanhante, estar perto ali no momento da teleconsulta, tá? Condromalácia, condropatia patelar, sempre buscando manejo dos sintomas. Então, a gente precisa diminuir a dor desse paciente no dia a dia e depois já iniciar todo o trabalho, todo o protocolo de exercícios. Aí você pode passar a cartilha para ele via foto, né? Você pode preparar uma cartilhazinha no PowerPoint, você pode preparar uma cartilha via vídeo, mandar os vídeos para ele explicando dos exercícios no próprio WhatsApp, coisa simples, básica. O paciente ele quer coisa básica, coisa simples, que ele abra ali no lugar que ele estiver e ele vai fazer os exercícios perfeitamente, tá? Lesão degenerativa de menisco, tá? Rofite, tendinopatia, tá? Que são lesões que se enquadram, né, na questão da sobrecarga, tudo bem? Então esse perfil aí vai ser bem assistido nessa modalidade de teleconsulta. E aí a gente entra no segundo grupo que eu mencionei, que é a questão do pós-operatório. Pô, Luiz, e aí, tem como eu atender um paciente pós-operado online? Então, atender não tem. Porém, você pode prestar uma consultoria, que foi o que a gente falou lá na resolução número 516 de 20 de março de 2020, né? Que ele fala que no artigo 2 a permissão para atendimento não presencial se dará apenas nas modalidades
Olha só, teleconsulta, teleconsultoria, que a gente vai falar agora, e telemonitoramento. Como seria essa consultoria para o paciente pós-operado? Primeiro ponto, primeiro cenário, o paciente ele vai operar daqui a um mês e ele entra em contato com você. Então você pode realizar um tratamento pré-operatório com esse paciente, até porque esse tratamento pré-operatório, o manejo dele vai ser basicamente parecido com o manejo de uma lesão degenerativa. Manejo de sintomas, controle do processo inflamatório, que você pode orientar ele como fazer o protocolo de crioterapia, ganho de mobilidade, você ensina ele a fazer exercícios para zerar a extensão, para ganhar flexão, tá? A questão da ativação muscular, a gente consegue orientar alguns exercíciozinhos para o paciente fazer. Se o paciente não tiver acesso a uma clínica de fisioterapia, a gente consegue, né? É claro que o ideal é a eletroestimulação, mas a gente consegue passar alguns exercícios, né? Então a gente consegue orientar esse paciente no pré-operatório. E também, muito importante, a gente orientar esses pacientes em relação ao posicionamento. Deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui. Em relação à questão de posicionamento. Uma imagem que eu postei, que eu trouxe em uma live. Eu não estou achando aqui. Deixa eu só procurar aqui, pessoal, que vocês vão entender perfeitamente essa questão dessas orientações. Deixa eu só procurar aqui. Foi uma imagem que eu trouxe numa aula sobre a questão do tratamento pré-operatório. Então, se você não assistiu essa aula de pré-operatório, quando terminar aqui, clica lá no nosso feed, que essa aula vai estar disponível lá para você, tá? Deixa eu só ver se eu acho aqui essa foto. Cara, não tô achando. Não tô achando. Deixa eu ver aqui. Pensei que tinha achado. Deixa eu descer aqui. Não tá por aqui não. Mas enfim, era uma imagem que mostrava a questão do posicionamento, tá? Do posicionamento adequado na cirurgia, após a cirurgia. Então, todo esse trabalho de informação, de educação, qual é o posicionamento que o paciente deve ficar, o que ele pode fazer, o que ele não deve fazer. Então, tudo isso aí você pode estar orientando o paciente, tá? Agora, o tratamento em si, no pós-operatório, ele tem que fazer de forma presencial, tá? Não tem como o paciente pós-operado de joelho fazer um trabalho online, a não ser que seja um pós-operatório tardio já, que já tenha já tenha aí amplitude de movimento, não tenha edema, tal. Um paciente, por exemplo, pós-operado há 2 anos, aí está sentindo dor no joelho, aí te procura, aí sim, aí você pode fazer, porque o manejo vai ser basicamente parecido com o grupo 1 das lesões degenerativas, tá? Então, tranquilo. Mas o paciente pós-operado recente, o máximo que a gente, como fisioterapeuta, vai fazer no modelo online, vai poder disponibilizar para esse paciente é a questão da consultoria, tá? De orientação, de como fazer gelo, da importância da amplitude de movimento, como é que ele vai fazer para zerar essa extensão, para ganhar flexão, como é que ele vai fazer para diminuir o processo inflamatório, tá? Qual o posicionamento adequado no leito após a cirurgia, o que ele deve fazer logo após a cirurgia, o que não deve ser feito e tudo mais. Tudo bem? Então, essa questão para quem serve é basicamente isso aí. E aí, a gente entra num ponto muito importante. Como é que a gente realiza essa questão da teleconsulta? Primeira questão da avaliação presencial. Então, a gente precisa, segundo a norma do COFITO, avaliar esse paciente de forma presencial. Tá? Muito importante isso aí. Segundo ponto, identificar se o paciente é elegível ou não. Como a gente falou anteriormente, tem dois grupos. O primeiro grupo das lesões degenerativas / de sobrecarga do joelho. Tá? Esse grupo
tem sim, é elegível para essa modalidade de atendimento. O segundo grupo é a questão do pós-operatório. Aí você tem que ver se é um pós-operatório tardio, a gente pode atender, não vejo limitações, e um pós-operatório inicial. Um pós-operatório imediato não é indicado. O que a gente pode fazer? Uma consultoria, passar orientações, e aí você vai cobrar como uma consulta normal, tá? Porém, você vai passar orientações para esse paciente, tá? Um outro ponto, orientar sempre os pacientes antes do atendimento, tá? Então, a partir do momento que você, vamos supor, um paciente que tem condromalácia patelar entra em contato com você, tá? Você passa todas as orientações de como é que vai... Deu uma travada aqui, mas vamos lá. Você passa todas as orientações de como é que vai funcionar e tudo mais, e aí você precisa explicar para esse paciente, vai funcionar da seguinte forma, você vai precisar de tais e tais materiais, você vai precisar comprar tal tipo de elástico, você vai precisar ter isso na sua casa, um ambiente que a gente precisa fazer, os exercícios tem que ser assim, 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 o celular ele tem que ficar posicionado de tal forma que ele consiga ver o seu corpo inteiro fazendo o movimento, né, para que eu corrija, vá te orientando, tá? Então, essa questão da orientação é muito importante, tá? Você orientar o paciente antes dos atendimentos, como é que vai funcionar e tudo mais, tá? E o último ponto, né, de como realizar essa modalidade é a questão do material de apoio, né? Eu vou estar mostrando para vocês o material de apoio que eu utilizo com os meus pacientes. Deixa eu botar aqui. Esse aqui é o material de apoio que eu utilizei na pandemia com os meus pacientes. Então eu criei um e-book, né, com o título Lição de Casa, Manutenção de Resultados, tá? Então tem aí para joelho, lesões degenerativas do joelho, e para coluna, tá? Coluna lombar, torácica, cervical. Que, como eu falei, a gente atendeu bastante pacientes aí com afecções e disfunções da coluna, tá? Então eu fiz esses dois e-books, né? Nele tem conteúdo informativo do que é a lesão, né? Informando sobre a joelheira, os exercícios, fotos, orientações de como fazer e tudo mais, tá? Então eu disponibilizava esse material de apoio junto com alguns vídeos. Se o paciente ele fala assim: Luiz, eu olhei esse exercício no e-book, mas eu não entendi. Aí eu mandava um vídeo para ele, né, com alguma pessoa executando e eu corrigindo, mostrando direitinho como era, tá? Era basicamente isso que eu fazia. Mandava o e-book, tá? Mandava o e-book com todas as orientações, conteúdo informativo, passo a passo e tudo mais, né? Conteúdo informativo sobre as lesões de joelho, sobre o mini band, qual era o mini band adequado, sobre a joelheira, qual era a joelheira adequada, como usar, quando usar, quem devia usar, tá? Então todas essas informações tinham no e-book, juntamente com os exercícios que a gente iria realizar, tá? E os exercícios, né, com as orientações de execução, tudo bem? Tinha tudo lá. E a consultoria esportiva, que foi um serviço, né, que a gente bolou também nesse período aí, onde a gente dava assistência a alguns atletas, né? Era um programa mais completo, mais robusto, né? Onde a gente dava toda essa questão do e-book, essa questão aí das orientações. A gente falava também, tinha encontros semanais, vídeos com execução de exercícios e tudo mais. Então era algo mais que se assemelha, né, à questão do atendimento, só que o atendimento tinha início, meio e fim, né? Quando o paciente estava bem, estava alta. A consultoria não, a consultoria era algo que a gente fazia manutenção e evolução, ia evoluir nos exercícios, nas condutas, enfim. Então esse era o material de apoio que eu utilizava com os meus pacientes na época da pandemia, na teleconsulta, né? E até hoje, quando a gente necessita
de um teleatendimento, de uma teleconsulta, a gente ainda mantém esse mesmo protocolo, essa mesma questão, tá? Então, o que é que eu quero que vocês entendam? Que se você precisa fazer uma teleconsulta, você precisa ter um material de apoio. Então, o que é que pode ser um material de apoio? Necessariamente você não precisa fazer um e-book, como eu fiz. Você pode pegar, abrir no Word, e eu já fiz muito isso, no Word, no PowerPoint, naquele programa que faz slide, né? E ali você monta a sua cartilha, tá? Você bota orientações iniciais, né? Bota ali falando, faz slides mesmo, tá? Com as fotos dos exercícios, orientações, tudo mais, trazendo informações referentes à questão da lesão, do problema, da joelheira e tudo mais, trazendo tudo que você acha que é importante e salva aquilo em PDF, tá? Com sua logomarca, identidade visual, isso é muito importante para dar uma autoridade, para o paciente se sentir seguro, tá? Então, você salva aquilo ali em PDF, você vai ter uma cartilha, e aí você envia para o paciente pelo WhatsApp. Ele vai ter uma cartilhazinha, né, com sua logomarca, seu contato, os exercícios, as orientações, ele vai ter ali no WhatsApp, ele vai consultar e a coisa vai andar, tá? Então, essa forma do PowerPoint, você salvando em PDF, é uma boa ferramenta, tá? Então, você pode estar utilizando isso aí. E aí, uma coisa que é muito importante também, que a gente não pode deixar de falar, é a questão do alinhamento da expectativa, tá? Por quê? A gente tem que conscientizar o paciente que nessa modalidade de atendimento, ele é peça-chave na reabilitação. Então, você precisa... Fala, Duli! Seja bem-vindo, meu irmão. Você precisa conscientizar o paciente que ele é peça ativa, ele precisa se dedicar, ele precisa seguir as orientações, ele precisa fazer os exercícios, porque senão a coisa não vai andar, né? Você já está distante dele devido à questão da geografia, né? Da pandemia, quando ela estava mais severa e tudo mais, então a gente precisava realizar esse alinhamento de expectativa. Então eu costumo falar sempre para os pacientes, até em consultório mesmo, né? A questão da lei dos 50-50. É 50% de responsabilidade do profissional e 50% do paciente. Isso para tudo, pessoal. Seja online, presencial, enfim. Eu, como profissional, eu vou fazer 100% dos meus 50%. E você, como paciente, vai fazer 100% dos seus 50%. Se o paciente ele não se dedica, ele não tem resultado. Isso é básico. Muito dificilmente o paciente que não se dedica ele vai ter resultado. Isso até no presencial, até aqui na clínica. Até aqui na clínica. Paciente que não segue orientação, a gente tem trabalho com esse paciente. É um paciente que ele evolui e piora, ou não melhora. Tá? Então isso é uma realidade que é importante a gente expor aqui, que o tratamento fisioterapêutico moderno ele não se baseia somente em meu conhecimento, em seu conhecimento. Se fosse assim, era bom demais, hein? Era maravilha. Se dependesse só do meu conhecimento, do seu conhecimento, era bom, aí estava tudo resolvido. A gente estuda, a gente sabe, a gente aplica e a gente resolve. Porém, em muitos casos, o paciente precisa fazer aquilo ali, ele precisa seguir, na grande maioria. Se ele não faz, se ele não segue orientação, a gente não consegue evoluir. Por quê? Como eu já falei em outras aulas, a fisioterapia moderna é uma profissão que ela se tornou totalmente ativa e muito educacional. O que é essa questão educacional? Que eu preciso avaliar o meu paciente, identificar o que vai ajudar ele, trabalhar isso em ambiente controlado, que é a clínica, e orientar ele para fazer isso no dia a dia dele, para a gente maximizar essa melhora dele o mais rápido possível, tá? Para que o paciente ele consiga reproduzir aquilo em casa, seja um exercício de coluna, no joelho, um exercício de extensão de joelho, um exercício de flexão de joelho, um exercício de ativação, um protocolo de crioterapia, tá? Então a gente precisa orientar os pacientes
a fazerem isso. A gente precisa explicar aos pacientes qual a importância deles seguir as orientações e conscientizar, porque o paciente, quando ele não segue, fica bem claro, né? Quem atende aí, quem está ali no dia a dia, no campo de batalha, né? Identifica, sabe? A gente sabe quando o cara não está fazendo. A gente sabe quando a gente precisa rever nossa conduta. A gente sabe quando é que a gente precisa evoluir na nossa conduta. E a gente sabe muito bem quando o paciente ele não está fazendo. Tá? Então é muito importante alinhar a expectativa. Para o paciente ele não ficar só criando expectativa em cima de você e tirando a responsabilidade dele. Tá? A gente precisa fortalecer essa questão que o paciente ele é peça ativa no processo de tratamento dele. Tá? E uma coisa que é muito importante, pessoal, é em relação a essa questão do material de apoio, né? Muita gente deixa de fazer uma certa coisa, e aí a gente vai fugir um pouquinho do tema aqui, que é um tema curto, né? Essa questão da teleconsulta, mas muita gente deixa de fazer muitas coisas porque querem fazer coisas assim, porra, não, eu só vou fazer se eu tiver o e-book. Essa questão do e-book, eu tive uma ideia, né? Tinha uma pessoa que poderia fazer para mim por um custo tranquilo, e essa pessoa fez, e eu botei isso em prática. Mas se você não tem como fazer o e-book, usa essa estratégia que eu trouxe aqui, que eu te dei, que até hoje eu uso isso, né? Tem pacientes que eu não consigo mandar o e-book, porque o protocolo que eu vou passar para ele, os exercícios são totalmente diferentes do e-book. Então eu faço a cartilha no PowerPoint. Você vai abrir o PowerPoint, onde você faz slide, tá? Você vai a primeira página, orientações, primeira página, você vai botar sua logomarca, identificação, mídia, identificação visual, para o paciente bater e saber que é você, ponto. Segunda página, orientações. Quais são as orientações que você quer que o seu paciente saiba? Segunda página do slide, orientações. Sempre com logo uma marcazinha do lado, um negócio bem arrumadinho e simples. O paciente não quer coisa mirabolante, ele quer coisa simples. Que ele bata o olho, leia, entenda e bote em prática. E aí, terceira etapa, né? Exercício. Espera aí que eu vou abrir uma cartilha dessa aqui, espera aí. Vou abrir uma cartilha dessa aqui, que é isso, e vou botar aqui na câmera aqui, espera aí. Aqui, cartilha. Deixa eu ver aqui. Exercício aqui, velho. Deixa eu ver um paciente aqui. Paciente de condromalácia patelar do anterior. Eu vou te mostrar como é que funciona essa questão do PowerPoint, tá? Deixa só abrir aqui. Tá abrindo aqui. E é uma coisa bem simples, pessoal, que qualquer um consegue fazer. Deixa eu só puxar aqui, ó. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu virar a câmera. Aqui, ó. Luizinha aqui. Então perceba aqui, ó, o seguinte. Primeira página, né? Eu coloquei aqui orientações. Logomarcazinha aqui, ó. Credibilidade, tá? Também para o paciente saber que é você. Então aqui, eu coloquei 3 orientações simples e básicas. Todo exercício deve ser feito sem dor. Portanto, se houver dor mínima durante algum exercício, comunicar ao fisioterapeuta para ajuste do exercício. Durante os exercícios, deve-se usar a joelheira. E falando um pouquinho sobre a mini band, né? Que a mini band a ser utilizada deve ser com a tensão adequada. Nem muito pesada, nem muito leve, adequada à condição do paciente. E aí eu coloquei aqui, ó, exercício de mobilidade, né? A foto do exercício, tá? Dosimetria, foto do exercício, dosimetria, com algumas observações, foto. Então perceba que é coisa simples, ó. É coisa simples. Isso aqui, ó, eu salvo em PDF e mando como uma cartilha para o paciente.
Tá lindo, tá? Tá lindo, tá lindo, 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 lindo. Então, essa aqui, ó, esse aqui é o exemplo de cartilha que você pode fazer aí e mandar para os seus pacientes. Até para paciente, né, que você atende no dia a dia de forma presencial, eu faço aqui, inclusive está aqui anotado, eu tenho que fazer 2 cartilhas para 2 pacientes, para mandar para amanhã. Você pode mandar fazer isso aqui e dar como brinde para o paciente, para ele fazer num terceiro momento. Se você atende esse paciente 2 vezes na semana, faz uma cartilha para que ele possa fazer um terceiro dia em casa, na academia, para maximizar os resultados. Então é uma forma simples e fácil aí que você consegue fazer uma cartilha legal, de forma simples, acessível e organizada, salvar em PDF e mandar no WhatsApp do seu paciente, tá? Coisa simples, fácil, o paciente bate o olho, ele vai estar ali com aquilo ali em mãos, tá? Para onde ele for, ele vai ter aquilo ali. Se ele for viajar, ele leva o elástico na mochila, na mala e realiza os exercícios perfeitamente. E aí, se o paciente ele tem dúvida na execução de algum exercício, eu sempre falo, ó, teve dúvida, me manda mensagem que eu vou gravar um vídeo aqui e vou te mandar. Tá? Então é basicamente isso aí. Basicamente isso, essa questão da teleconsulta. É uma aula mais curta, porém bem proveitosa, com informações valiosas referente a essa questão da teleconsulta nas lesões de joelho. A gente finaliza aqui mais essa aula. Foi um prazer imenso estar com vocês. Tá? E lembrando que na quinta-feira a gente vai estar aqui trazendo mais uma aula. Tá bom? Grande abraço, excelente noite.